Eliana, estamos no ar, tá? Entrando no ar. Pode desmutar, Eliana. Bom dia, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos para o nosso culto de adoração ao Senhor. Estamos aqui hoje no nosso último dia de mordomia cristã, com o tema da criação à redenção. E o nosso tema hoje em específico é maravilhoso, encontro marcado. Vamos começar a louvar ao Senhor? Vamos adorar ao nosso Deus, chame sua família, seus amigos, compartilhem o link, porque agora nós vamos cantar Ser Igual a Cristo. No nosso Inário Adventista é o número 288. Ellen White nos diz no Espírito de Profecia, ela diz assim: não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A mente, o coração, a vontade e as afeições pertencem a Deus. Do Senhor é o dinheiro que manuseamos. Todo o bem que recebemos e desfrutamos resulta da benevolência divina. Deus é o liberal doador de todo o bem e deseja que da parte de quem recebe haja reconhecimento dessas dádivas, que provém todas as necessidades do corpo e da alma. Deus só exige o que é seu. A primeira parte é do Senhor.
e deve ser usada como um tesouro que por ele lhe foi confiado. O coração despido de egoísmo despertará quanto ao senso da bondade e do amor de Deus, e será levado a vivo reconhecimento de suas justas reivindicações. Que possamos a cada dia pedir sabedoria ao Senhor para sermos realmente de Cristo, sermos mordomos fiéis a tudo que é do Senhor e nada é nosso. Quero pedir aqui agora para o nosso amigo Gilson fazer a oração intercessória. E Gilson, eu já quero te pedir nessa semana tão difícil, com tantos casos de Covid, de pessoas doentes, pessoas preocupadas aí em relação ao trabalho, pedir pelas pessoas enlutadas, as viúvas, os órfãos, os necessitados, mas também agradecer por essa semana abençoada de mordomia cristã e pedir, né, para que o Senhor abençoe o nosso servo, o Wagner, que vai trazer o pão da vida, a palavra. Ok, bom dia, bom sábado. Vamos então orar ao nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é poderoso e Ele tem muitas bênçãos para nos dar. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, que estás nos céus, louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Estamos agora aqui na Tua presença, bom Pai. Queremos, de maneira especial, agradecer porque Tu tens sido misericordioso conosco e tem nos dado vida, disposição para te servir. Pedimos nesse momento, bom Pai, que o Senhor atenta para as necessidades que nós estamos vivendo, de maneira especial, as situações que estamos passando. Queremos colocar na Tua presença nesse momento as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão internadas, que estão com algum problema de saúde, que o Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia e Teu poder, possa visitá-los nesse momento, e se for para honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa estabelecer sua saúde. Agradecemos também de maneira especial pela semana de mordomia que está acontecendo, mensagens tão importantes, temas tão preciosos para o nosso crescimento, e o Espírito Santo tem trabalhado na mente, no coração de muitas pessoas, e temos visto o Teu poder manifestar na vida das pessoas. Louvamos o Teu nome porque o Teu Espírito está conosco e nos move a cada dia. Pedimos uma bênção especial sobre cada um de nós, que Teu Santo Espírito continue nos motivando, nos dando sabedoria, e que a cada dia que passar nós possamos preparar nossas vidas para o grande encontro que teremos contigo muito em breve. Agradecemos, pedimos esses favores, não porque merecemos, mas confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, Gilson. Ao longo dessa semana, nós tivemos testemunhos abençoados. Nosso Provai e Vede de hoje vai ser o testemunho, né, de uma garota muito especial, uma líder que trabalha muito bem no Ministério da Criança, faz um trabalho meio que anonimamente, né, mas de uma grandeza infinita, muito dedicada e muito responsável. Gi, hoje é o seu testemunho. Esse é o seu tempo. Pode destravar o seu microfone. Feliz sábado, meus irmãos. Estão me ouvindo, irmã? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, então, tá bom. Então, irmã, queria desejar um feliz sábado a todos. Também queremos agradecer a Deus pelo sábado maravilhoso e compartilhar com os irmãos a bênção que Deus tem abençoado a nossa família, as bênçãos que Ele tem derramado. E o ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, né? E muitas perdas, eu perdi a minha avó, a gente perdeu alguns entes queridos, irmãos, né? E foi realmente um ano difícil, tem sido, né, para todos nós, são muitas perdas, também difícil na vida financeira, né? As pessoas realmente tiveram muitas dificuldades, mas também a gente tem muito que agradecer a Deus pelas bênçãos,
no meu caso, aqui na minha família. Nós estamos aqui para agradecer a Deus, porque o Ricardinho ia se formar o ano passado, mas por conta da pandemia, tudo acontecendo, e a princípio nós não tínhamos nos organizado para ele participar da formatura, porque o valor ainda estava acima, mas por conta da pandemia houve um reajuste, né? Então o valor caiu pela metade e aí a gente conseguiu arcar com isso, né? Mas também tinha a situação do lockdown, de fechar tudo e tudo ser cancelado. Mas, para a honra e glória de Deus, a formatura aconteceu, foi muito lindo, foi um ciclo dele que se fechou, ele se formou no ano, para a honra e glória de Deus. Também tivemos o caso da Carol, que a gente já tinha programado tudo, ela tomou a decisão do batismo, e nós, como pais, ficamos muito felizes pela decisão dela. E ela sempre teve o sonho de entrar no tanque batismal como aventureira e sair como desbravadora, mas também por conta da pandemia tinha toda essa situação de fechar tudo, e eu deixei tudo pronto, o pastor veio aqui fazer uma visita para a gente, ela toda animada, feliz, com o uniforme pronto, desbravadores, mas um coração apertado, porque a qualquer momento, até mesmo na escola sabatina, pedindo oração para que orassem, para que desse tudo certo, para que não fechasse. E paralelo a isso estava acontecendo também o Aventuria Online, inclusive o Gabriel me ligou, perguntou, Gi, a Carol quer se batizar no Aventuria Online? E ela queria somente se fosse na igreja, junto com o clube dela, e Deus foi tão maravilhoso que foi possível isso, foi um batismo lindo, uma programação maravilhosa, nós ficamos muito felizes, nosso coração cheio de alegria e gratidão. E também agora no começo do ano, as crianças não estavam matriculadas na escola, a gente havia perdido um serviço, foi muito difícil ter que excluir isso porque a gente sempre priorizamos a escola das crianças, e então foi bem difícil assim não colocá-los na escola, né? Mas Deus foi tão maravilhoso na nossa vida que Deus me deu a oportunidade de estar trabalhando hoje na escola do Campo de Fora, os meus filhos estão estudando, e hoje a gente separou uma oferta especial de gratidão e queremos agradecer a Deus por essas bênçãos. Por mais difícil que seja, a gente deve colocar tudo nas mãos do Senhor, que tudo Ele fará. Às vezes a gente está passando por um momento difícil financeiro, a vida realmente, né, deu essa bagunçada por conta de tudo isso, perdeu o serviço e tudo mais, mas a gente deve colocar tudo nas mãos do Pai, que tudo Ele fará na nossa vida. Então, não perca a esperança, vamos continuar em oração, buscando, porque quando a gente desiste, a gente acha que tudo acabou, Deus está ali e nos sustenta. Que Deus possa abençoar a todos. Um bom sábado. Amém. Que testemunho lindo, Gi. Que família linda. Amém. Né? O seu testemunho é lindo, alcançou aí o Ricardinho, a Carol, o João, o seu trabalho. O Senhor é maravilhoso, mesmo nesse tempo de pandemia, né, de tantas preocupações e dificuldades, o Senhor tem alcançado os seus filhos fiéis a Ele. Que bênção maravilhosa. Essa semana nós tivemos uma semana de testemunhos especiais. E você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você tem algo a agradecer ao Senhor. E este é o tempo, né? Agora é a sua vez de adorar ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas, né? Hoje nós também teremos a oportunidade de agradecer ao Senhor, colocar em prática todo o conhecimento que temos a respeito do Evangelho. Nós teremos hoje à tarde o nosso drive-thru, que você vai poder levar aí alimentos, roupas, calçados, brinquedos, e também a sua oferta de gratidão, né? Reúna a sua família, seja generoso, seja grato por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e na vida da sua família. E a gente, do Ministério da Mordomia, quer continuar com os testemunhos. E se você tem aí algum testemunho a colocar, não se sinta assim com vergonha, né? Tenho certeza que de repente anos de casado, um trabalho que você conseguiu, uma nova casa, a saúde da sua família, tantas bênçãos que têm chegado na sua vida, nos procure aqui do Ministério de Mordomia. Ou mesmo que você não o procure, tenha certeza que o Senhor vai nos abençoar e nós iremos procurar você, porque é maravilhoso testemunhar tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ok?
hoje à tarde, então, aguardamos vocês, das 15 às 18 horas. Teremos lá conosco o pastor Walter, também o Wagner, fazendo oração para você e para sua família. Vão juntos a esse encontro. Vai ser maravilhoso. Agora teremos o momento das crianças. Cadê as crianças? Chamem as crianças. Agora nós teremos a nossa adoração infantil. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar uma história muito especial. Abraão era amigo de Deus. Abraão ouvia a voz do Senhor e certa vez Deus disse: Abraão, saia do meio dos seus parentes e vá para a terra em que eu te mostrarei. Deus fez algumas promessas a Abraão. Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações, também que ele teria muitas terras, ovelhas, bois, saúde, dinheiro e muitas outras coisas. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, ele cumpriu. E Abraão estava muito agradecido a Deus por tantas bênçãos. E de tudo que Abraão recebia, ele devolvia o dízimo. Mas o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de tudo que ganhamos. Você ainda ficou com dúvida? Para entender melhor, vamos contar juntos todos esses lápis que estão aqui em minhas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa forma, um lápis representa 10%. E a Bíblia nos diz que Abraão devolvia o dízimo com alegria. Nós não devemos devolver o dízimo com tristeza, mas devemos reconhecer que Deus é o dono de tudo e dessa forma devolver a 10ª parte com alegria em nosso coração. Você deseja fazer isso? Deseja devolver o dízimo com alegria? A Bíblia tem um recadinho muito especial. Ele está escrito no livro de Levíticos, capítulo 27, verso 30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus o Senhor e será dada a Ele. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos reconhecer que o Senhor é o dono de tudo. Queremos devolver o dízimo com alegria em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Que linda adoração, né, crianças? Cabe a cada um de nós devolver os nossos dízimos com alegria, porque o nosso Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Agora nós teremos uma mensagem musical, uma voz linda e doce da nossa querida Renata Palomares.
Jesus, um milagre. Entregue tua vida, entregue o teu ser, Jesus. Um milagre em você. Entregue tua vida, entregue o teu ser, Jesus, meu amado Jesus, um milagre em você. Um milagre em você. Que lindo louvor, Renata. Deus seja louvado. Entregue tua vida a Jesus. Ele realmente é um milagre em cada um de nós. Ele é maravilhoso. Wagner, que Jesus te use, te abençoe, que o Espírito Santo esteja com você agora. Este é o seu tempo. Amém. Feliz sábado para você que está presente aí nessa semana de mordomia. Olha só, passou tão rápido, né? Foi tão gostoso a gente poder estar junto essa semana toda. Isso, para mim, eu falei para Eliana, falei para o pastor Walter também, a minha família foi a mais abençoada dessa semana de mordomia, eu tenho certeza disso. Nós colhemos os frutos aí maravilhosos dessa semana de mordomia. Para você que está participando aí, participou a semana toda, ou de repente vai assistir agora, para você que está pelo Facebook também, é muito importante a sua presença. Você é muito importante para Jesus. E Deus deseja falar com você nesse momento. Olha só, pode acontecer o que for agora, eu vou te pedir, se concentre. Presta atenção na mensagem que Deus tem para nós nessa manhã. Durante essa semana, nós falamos aí dos atos sobrenaturais de Deus nessa semana de mordomia. Né? A semana tem como tema da criação à redenção. E aí nós vimos que somente os atos poderosos e sobrenaturais de Deus são capazes de, por exemplo, no primeiro dia, transformar um mendigo em príncipe, que foi a história de Adão e Eva que nós estudamos. Fazer aparecer no céu a sua aliança, relembrando que mesmo em meio à tempestade, mesmo após a tempestade, nós temos a lembrança de que Ele está no controle. Né? Estudamos a história de Noé. No terceiro dia, vimos que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, é o Deus proverá. Nós vimos a história de Abraão e Isaac. Né? Depois, no quarto dia, que esse Deus poderoso e sobrenatural pode transformar gafanhotos em gigantes, pode mudar a nossa visão em relação aos problemas. Nós vimos aí a história dos 12 espias. Né? No quinto dia, nós vimos que Deus é aquele que quer converter o seu lar, ele quer transformar a sua casa. Vimos a história de Josué, quando Josué disse ali, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tenho certeza que grandes decisões, lares foram transformados com a história que nós vimos de Josué. Vimos aí no sexto dia que a história de Ezequiel diante do vale dos ossos secos, e vimos que Deus, através da atuação do Espírito Santo, pode pegar a nossa vida espiritual que está seca ou sequíssima e pode dar vida, transformando cada um de nós como parte de um grande exército. Ontem, nós vimos a história de Isaías 53, que conta sobre o servo sofredor. A história de Jesus, uma profecia messiânica escrita 700 anos antes do nascimento de Jesus, no qual nós vimos ali que Jesus passou de servo sofredor e ele anteviu, ele viu ali à frente a vitória, ele viu os frutos do seu sacrifício quando ele estava na cruz e ele ficou satisfeito, dizendo ali que eu e você somos o troféu de Cristo, né? Que bênção, que maravilha, né? Os atos sobrenaturais de Deus nós vimos nessa semana de mordomia. E hoje, para a gente, não vai ser o fechamento agora, viu? O fechamento vai ser só na parte da tarde da semana de mordomia. Então, se você achou que acabou, vai acabar agora, não vai.
à tarde, que vai encerrar. Então, hoje, o tema da nossa continuação da Semana de Mordomia vem com o título Encontro Marcado. E para falarmos sobre esse tema, nós vamos falar sobre a maravilhosa e sobrenatural ressurreição de Jesus, evento que nos assegura a vitória sobre a morte. Mas para falar da ressurreição de Jesus, nós temos que falar da sua morte. Para falarmos da ressurreição, nós vamos ter que passar pela morte de Jesus, para podermos entender todo o contexto. Então eu gostaria de convidá-lo a pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia agora, você que está acompanhando no Facebook, você que está pelo Zoom, você que está assistindo agora junto conosco, né, ao vivo aí, ou você que vai assistir em algum momento esse sermão, acompanhe lendo na sua Bíblia. Grife, escreva ali para que fique marcado essa mensagem para você, tá bom? João, capítulo 20, abra sua Bíblia. Todo mundo com Bíblias abertas? Muito bem. Feche seus olhos agora e vamos, mais uma vez, falar com Deus. Jesus querido, nesse momento nós estamos sendo expostos à sua palavra. Continuamos pedindo a sua presença e temos a certeza que o Senhor está conosco desde a parte da manhã, desde os momentos em que nossos filhos participaram das classes, desde o momento da escola sabatina. O Senhor está conosco durante toda essa semana. Mais uma vez te imploramos, Jesus, precisamos ouvir a tua voz. Portanto, que o Espírito Santo passeie livremente entre esses acessos, entre em cada lar, para que possamos ter a certeza de que seremos tocados por ti e que ouviremos a tua voz. Fica conosco. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós podemos ver lá em João, capítulo 20, versículo 1. Gente, se você perdeu todos os outros dias da semana de mordomia, vai e não peques mais, tá? Mas agora, esse momento, você não poderia ter perdido, tá bom? Os outros dias você consegue entrar lá no canal do Facebook da Igreja do Campo de Fora e acompanhar, né? Faz a sua semana à parte ali, acompanha, veja todas as mensagens. Mas hoje, que bom que você está aqui. Que bom que você está presente, porque esse é o momento mais especial aí da mensagem de hoje, tá? E Deus realmente, tenho certeza, que vai falar conosco agora. João capítulo 20, o versículo 1, começa dizendo assim, ó: no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, né? No domingo ali, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, ou seja, era a madrugada do primeiro dia da semana, era a madrugada de domingo, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Olha aqui, ó. Eu quero que você preste atenção em cada frase, em cada detalhe, né? Maria olha e ela vê que a pedra havia sido removida. Versículo 2. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. Toda vez que você ler no livro de João, quando se refere o outro discípulo, é João escrevendo sobre ele mesmo. João não cita o seu nome, ele não coloca João no seu livro. Então ele sempre fala assim: então correu o outro ao encontro de Simão Pedro, Maria, né? E do outro discípulo a quem Jesus amava. Toda vez que você ler o outro discípulo a quem Jesus amava, é o próprio João falando dele mesmo. E Maria, então, vai ao encontro de João, vai ao encontro de Pedro e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Queridos, grava essa frase aí. Essa frase é fruto das conclusões erradas, equivocadas de Maria com a cena que ela presenciou. Ela chega no sepulcro, vê a pedra removida, olha para dentro, não vê nada e ela conclui uma situação. Ela cria na sua mente uma situação, né? Maria viu a cena, criou uma situação em sua mente, assumiu aquilo como verdade e passou a sofrer por uma situação que ela simplesmente criou em sua mente. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. O pior de tudo dessa dedução de Maria, dessa criação da situação que ela criou na sua mente, assumiu como verdade, é que ela levou essa conclusão adiante.
Você consegue enxergar isso na história? Ela olha para o sepulcro, vê que a pedra havia sido retirada, não vê Jesus, então ela deduz, tiraram, então ela já conclui ali a situação, né? Ela conclui ali que tiraram o corpo de Jesus, e ela leva adiante isso. Vamos continuar lendo o texto, tá? Versículo 3. Pedro e os outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, João, né, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas ali, mas não entrou. Diz que João chegou, passou Pedro, parou na porta do sepulcro, olhou a situação, mas não entrou. Aí, versículo 6, chega o Pedrão, né? O Pedro parecia um trator, né? Impulsivo, sempre Pedro impulsivo. A seguir, versículo 6, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou, a impressão que dá que ele dá um esbarrão de João ali, e entra com tudo, né? Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Versículo 8. Depois, o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Grifa essa passagem aí. Ele viu João, e podemos colocar Pedro aí também, né? Ele viu, ou eles viram e creram. Creram no quê? No que eles creram? Eles creram na história que Maria Madalena havia contado. A mente de Pedro e João havia sido programada com uma cena já montada por Maria. Qual que era a cena? Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Eles creram na história, porque eles já foram para lá com a mente programada. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Eles só queriam saber se realmente chegando lá, eles iam constatar o fato relatado por Maria. O texto diz que eles viram e creram. Creram no que ouviram. Olha, isso vai começar a engrossar o caldo do angu, né? Eles creram no que eles ouviram. Maria, sem querer, estava espalhando uma fake news. Sem querer, inconscientemente, Maria estava espalhando uma fake news, uma notícia falsa. Inconscientemente, ela criou aquela situação e ela estava espalhando. Sabe que, às vezes, eu e você fazemos exatamente isso. Às vezes, eu e você fazemos exatamente o que Maria fez. Às vezes, de forma proposital. Presta atenção. Às vezes, de forma proposital, ou seja, sabemos que a notícia é falsa, nós temos certeza que a notícia é falsa, que é mentira, né? Mas intencionalmente fazemos. Às vezes com o intuito de tirar vantagem de uma situação, às vezes com a intenção de prejudicar alguém, ou com o objetivo claro de distorcer um fato. Nós espalhamos uma notícia que não é verdade, né? Temos visto isto muito de uns anos para cá, na questão da política, né? Um quer derrubar o outro, então notícias falsas são espalhadas, e aí se instaurou até a CPI das fake news, né? Para levantar ali o que é fato, o que não é, o que prejudicou uma candidatura, o que, né? Então, temos feito isso, temos visto isso. E, às vezes, nós fazemos isso de forma inconsciente, né? Deduzimos uma situação, aí entra o caso de Maria. Deduzimos uma situação, criamos uma cena em nossa mente, assumimos isso como verdade e passamos, às vezes, a sofrer ou a disseminar uma situação que não existe, foi criada em nossa mente. Você percebe isso? Eu tenho visto tanta gente, né? Tantas pessoas que têm mágoas de outras, não se falam há anos, vou falar pertinho de você, até dentro da igreja, que não se falam há anos por situações que simplesmente criaram em sua mente, de uma cena que deduziram ser assim. Imaginaram que estavam rindo dela, falando dela, olhando diferente para ela. Você já ouviu essa história? Ah, mas eu acho que fulano não gosta de mim. Ah, porque fulano eu entrei na igreja e não me cumprimentou. Ah, eu acho que ciclano não gosta da minha
né, do meu jeito, eu acho que estava olhando para a minha roupa. A gente cria aquela situação, a gente cria aquilo lá porque é um grupinho fechado que não permite que ninguém entre. Nós criamos situações na nossa mente, deduzimos que aquilo é verdade, e aí, o pior, nós começamos a disseminar para outras pessoas. Olha só, Marcelo, eu acho que fulano da igreja não gosta de mim porque aconteceu isso, isso. Ih, rapaz, aquela pessoa acho que não é de confiança, não. Né? Olha só, né? Eliana, olha, eu ouvi falar ali que, olha, eu ouvi uma cena ali e eu acho que aconteceu isso, isso e isso, e eu começo a colocar na cabeça do outro para que ele assuma como verdade aquela verdade que inconscientemente eu acho que é a realidade. Né? E aí nós passamos a criar situações. Aí se cria uma história fantasiosa em sua mente. Note, a conclusão de Maria da Madalena foi: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ela concluiu que entrou mais de uma pessoa, porque ela conjuga o verbo tirar aí no plural, né? Tiraram, então ela deduz já na mente dela, na fantasia dela, que entrou um grupo de pessoas lá, mais de um. Foi uma gangue, entrou ali um monte de pessoas ali, né? Tiraram Jesus do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E ela deduz que essas pessoas esconderam o corpo de Jesus, porque estava tão escondido, tão bem escondido, não só tiraram do sepulcro, esconderam. Percebe a situação? Vamos continuar lendo. Versículo 9, estamos lá no versículo 9 do capítulo 20. Né? E ali eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse entre os mortos. Versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Esse versículo 10, e a gente vai dar uma pausa na história aqui, porque diz que quando Maria foi chamar eles já estavam dentro de uma casa. E depois que eles vão ao sepulcro, presenciam a cena, confirmam o fato na mente deles que Maria havia relatado, diz o versículo 10 que eles voltam para casa. Voltam para fazer o quê? Se você ler o contexto do capítulo 20, um pouquinho antes, no capítulo 19, diz que Jesus havia sido crucificado, havia sido sepultado, e nesse momento os discípulos estavam vivendo um clima de velório, o pós-sepultamento. Os discípulos estavam todos reunidos em uma casa, vivendo aquele momento difícil que muitos de nós já passamos após sepultar alguma pessoa querida. Eu costumo chamar esse momento, eu costumo classificar como clima pós-sepultamento. O que é o clima pós-sepultamento? E pode ser que você tenha vivido isso recentemente. Os discípulos estavam dentro da casa, talvez as mulheres também, todos lá dentro. E aquele clima, quando você sepulta alguém querido, alguém muito próximo, um familiar, você retorna principalmente para a casa daquela pessoa, onde aquela pessoa morava, e se morava com você, pior ainda, que você vê as pessoas na casa e cada um com uma reação diferente. Os discípulos, alguns estavam tristes, no cantinho, em silêncio. Outros dormiam após um dia intenso que eles viveram ali, né, com o julgamento de Jesus, com o momento da cruz. Foi algo muito estressante. Passaram a madrugada anterior acordada e alguns deles estavam dormindo. E quando a gente passa por um velório, é assim, né? Dependendo do horário que acontece, a gente passa a noite inteira acordada, e depois que a gente volta, sepulta a pessoa, a gente está triste, está passado, a gente quer dormir, né? Quer descansar um pouco a mente. Outros estavam em lágrimas, chorando baixinho no cantinho. Outros relembravam alguns momentos com Jesus, ensinamentos. Talvez tentavam demonstrar um pouquinho de alegria, falando de alguns milagres. Você se lembra quando Jesus curou aquele coxo? Quando Jesus curou aquele aleijado, foi maravilhoso, mas ele não está entre nós. E voltavam ao momento de tristeza. Infelizmente, eu passei recentemente por um momento como esse, quando eu tive que sepultar a minha irmã mais velha, e eu falei durante a semana, ela faleceu agora em janeiro, e foi um dos momentos mais duros para mim, porque nós somos em 7 irmãos, e sepultar a minha irmã mais velha, o primeiro irmão que eu tive que sepultar, isso foi muito dolorido, foi muito difícil. E eu passei por esse momento pós-sepultamento, assim que nós... Porque é o momento ali que você deposita o corpo na urna ali e sai.
Enquanto você está ao lado do corpo, por mais que nós sabemos que ali é só matéria, é só corpo, é barro, né? Mas parece que a gente, de alguma forma, está perto ainda da pessoa querida, mas quando coloca na sepultura e a gente sai, a dor parece que aumenta, né? E eu passei recentemente por isso. Mas eu queria dividir com vocês um outro momento da minha vida. Um momento que para mim é muito importante, tem tudo a ver com o tema e com o texto que nós estamos lendo agora. Presta atenção, era 1995, 26 anos atrás. Meu sonho, estava tudo certo, eu iria para o colégio, iria para um dos colégios que nós temos, espalhados pelo Brasil, e eu ia fazer teologia. Eu ia para uma equipe de comportagem, ficar um tempo numa equipe de comportagem, depois eu iria tentar fazer teologia. Era um sábado de manhã, eu estava na igreja, e a minha mãe, ela sabia ali de como eu estava me sentindo, né? Ela via a maneira como eu estava meio preocupado, afinal eu ia sair de casa, ia sair de perto da minha mãe, dos meus irmãos, e a minha mãe fez algo muito bonito, ela fez uma homenagem para mim na escola sabatina. Minha mãe era muito querida, né? Ela gostava de cantar, de recitar poemas, né? E aí na escola sabatina ela fez uma homenagem, ela fez como uma despedida para mim ali, eu chorei um monte, né? E aí no sábado à tarde, eu estava indo para a casa de um amigo, e da casa desse amigo, no domingo de manhã, eu partiria no domingo, eu parti e fui embora para a comportagem. Minha mãe, ela era muito querida, e para mim, eu nunca havia se distanciado da minha mãe. E aí, no sábado à noite, eu estava no meu quarto, eu deitei no meu quarto lá e eu puxei isso dela. Eu gosto muito de escrever quando eu estou sentindo algo. Sabe aquela ideia de você passar o sentimento para um papel? Eu herdei isso dela. Eu gosto muito de escrever. E eu comecei a escrever. Peguei um caderno que tinha do lado de uma peça preta na minha cama e comecei a escrever uma carta endereçada a ninguém. Somente colocando naquela carta que eu estava sentindo triste, eu estava com um sentimento de perca, que eu ia me distanciar da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas que eu amava. Eu tinha a impressão que parece que eu nunca mais ia vê-los. E eu comecei a pegar num sono e coloquei esse caderno com a carta endereçada a ninguém, que eu não terminei a carta. Eu coloquei do lado da peça preta e adormeci. No dia seguinte eu levantei, eu fui até o carro que iria me levar até o local da comportagem. E aí, no caminho do carro, na rua de casa, eu morava na rua da igreja adventista, a minha mãe me falou assim: filho, estava eu, minha mãe e uma amiga da minha mãe. A minha mãe falou assim: filho, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Olha só, se acontecer alguma coisa comigo enquanto você estiver fora, e quando ela começou a falar isso, eu comecei a cantar. Eu comecei a cantarolar. Não vai acontecer nada, não estou ouvindo. Mãe tem esse negócio, né, de síndrome que vai morrer, não é? Mãe acha que vai morrer a toda hora, não é? Não sei se sua mãe era assim, você depois que virou mãe ficou assim. Minha mãe toda hora falava: quero ver, se eu morrer, como que vocês vão fazer? Se eu morrer, eu não sei o que vocês vão fazer da vida, né? E minha mãe começou a falar isso. Daí a amiga da minha mãe falou: filho, presta atenção no que sua mãe está falando. Eu falei: tá bom, mãe, pode falar. Minha mãe falou assim: filho, se acontecer alguma coisa comigo enquanto você estiver fora, eu quero que você se lembre de uma coisa: nós nos encontraremos no céu. Eu falei, respirei e falei: tá bom, mãe, tá bom. A gente se encontra no céu. Mas não vai acontecer nada. Entrei no ônibus, no carro, dei um abraço na minha mãe, fui embora, fui para São José, Cândido Mota, perto de Assis. Fui comportar lá. Passei a semana toda lá. Na época que eu estava lá, tinha apenas um orelhão. Em 1995, tinha um orelhão em Cândido Mota, uma cidade pequenininha. E eu fui no orelhão, né? E eu sabia que era o único meio de contato ali. Tinha um irmão que tinha um telefone, e esse irmão me passou um número se caso precisasse fazer um contato, um familiar, alguma coisa. E aí eu fui no sábado de manhã, o próximo sábado, eu já estava uma semana comportando. No sábado que eu estava lá, eu fui para a igreja de Cândido Mota e vi uma pessoa que eu conhecia da minha cidade, de Mogi das Cruzes. Eu falei: puxa,
vou escrever uma carta para minha mãe. Olha só, não tinha WhatsApp, não tinha, né? O celular eram poucos que tinham. Eu peguei e comecei a escrever uma cartinha para minha mãe. E eu tenho a cartinha guardada até hoje. Eu escrevi uma cartinha, terminei de escrever, desenhei um esmilinguido, que eu gosto de desenhar, desenhei um esmilinguido e escrevi assim: mamãe, Jesus te ama e eu também, eu te amo muito. E mandei o endereço, se ela quisesse me mandar uma carta, e o telefone para contato. Quando eu terminei de colocar a data na carta, o meu líder de comportagem bate no quarto e fala assim: Wagner, você precisa fazer contato com a sua cidade, porque algo aconteceu com a sua mamãe, com a sua mãe. Eu falei: peraí, calma aí, eu acho que o recado pode estar certo, mas é para a pessoa errada. Porque, olha só, eu estou escrevendo agora para minha mãe o endereço e o telefone de onde eu estou. É impossível que alguém tenha feito contato comigo sem saber onde eu estou. Daí ele falou assim: ó, você tem que ligar para uma pessoa chamada Marli Heroles. Eu gelei, porque era uma pessoa que eu conhecia, muito próxima. E ele falou: você precisa ligar agora. Eu corri naquele único orelhão, eu e mais esse amigo que foi comigo, e ele ligou primeiro, que eu estava meio sem condições. Ele ligou, falou com a pessoa pediu com a irmã Marli Heroles, ele me deu o telefone, e essa irmã falou assim: Wagner, eu preciso que você venha agora. Eu estava na divisa com o Paraná, dava mais ou menos ali de quilometragem, ali uns 500 quilômetros, talvez, da onde eu estava, para a minha cidade ali. Pô, você precisa ir agora, uns 400 quilômetros, talvez. Você precisa ir agora para a sua cidade, vir agora para cá, porque a sua mãe não está bem. Eu falei: mas é impossível chegar agora. Eu falei: pega um táxi aí e vem para cá. Eu fiz um acordo com o taxista lá e vim embora. Da onde eu estava, o taxista imaginou ali que daria mais ou menos umas 6 horas de viagem. E eu fui. Quando eu entrei no carro, eu fiz a oração mais fervorosa que eu fiz na minha vida. Eu fiz naquele momento. E eu peguei a minha Bíblia. Eu tinha 1 ano de batizado. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me fale o que aconteceu com a minha mãe. Meu amigo sentou no banco da frente em silêncio. Eu sentei atrás e eu orei a Deus. E na minha mente vinha sempre um texto. E esse texto ficava martelando na minha mente. E eu não sabia muito bem nem que livro era esse. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. E falava assim: leia Tessalonicenses 4,13, leia Tessalonicenses 4,13. E eu não sabia direito nem se existia esse livro na Bíblia ou não. E eu abri a Bíblia, e quando eu comecei a ler, eu li o seguinte: 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes quanto aos demais que não têm esperança. E eu sabia que, quando a Bíblia se referia a dormir, eu tinha tido estudo bíblico sobre isso, se referia aos que morreram. E na hora eu fechei a minha Bíblia, e eu falei: opa, foi errado, foi coincidência. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, me fala o que aconteceu, me fala. E, novamente, esse texto me impressionava a mente. E eu tive 6 horas para ler esse texto. E eu voltei a ler. Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará os que em sua companhia dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, desceremos dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18 dizia o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E eu sabia que lá haviam 6 irmãos que não conheciam Jesus, haviam 6 irmãos que precisavam ser consolados. E eu li esse texto várias vezes durante essas 6 horas, mas eu não queria crer que essa era a situação da minha mãe, que ela estava morta. E chegando na minha cidade, quando entrava no meu bairro, a minha igreja minha igreja agora é a igreja do Campo Fora, né? Mas a igreja que eu frequentava, ela ficava no alto, na parte mais alta, um chalé. Você via de longe, se você for lá, você vai ver, ela é um chalé com a frente de vidro,
E você consegue ver ao longe o telhado dela quando é noite, aceso nos dias de culto. E todas as vezes que eu vou para lá e eu viro, tem uma curva ali de da entrada, a primeira coisa que eu avisto é a igreja. E eu falei com Deus, Senhor, se eu chegar na minha cidade, eu cheguei à noite lá, se o telhado estiver aceso, está tendo velório, minha mãe morreu. Mas se não tiver, minha mãe está na UTI, está em algum lugar, mas está viva. Pois bem, quando eu cheguei lá, eu fiz a curva, o telhado a luz estava apagada, eu respirei profundamente, mas quando eu fiz a curva da entrada da rua da minha casa, cheio de carro na frente da minha casa, muita gente. Minha mãe era uma pessoa muito, muito conhecida, amada ali entre os membros. E aí, eu desci do carro. Queridos, eu falo que eu costumo chorar com comercial de margarina. Eu choro por qualquer coisa. Mas naquele dia, eu desci e meus irmãos esperando para me amparar, porque eles sabiam que eu era o mais próximo da minha mãe, eu tinha muita afinidade com a minha mãe, e eles imaginavam que eles iam ter que me segurar, que eles iam ter que me amparar, eles queriam me dar a notícia do falecimento da minha mãe. Mas quando eu desci do carro, eu olhei para eles, e eles vieram para me abraçar, eu falei, espera aí, eu tenho que ler algo para vocês. E eles ficaram assim, e eu sentei com os meus irmãos, e eu li esse texto que eu li para vocês. E eu não chorei, meus irmãos não me viram chorar. E eu falo que isso foi sobrenatural. Eu fui até o velório estava acontecendo ao lado da igreja, havia um salão. Eu cheguei, e o momento mais difícil que eu imaginei era ver a minha mãe no caixão. E a hora que eu olhei para minha mãe, o rosto dela estava sereno. E eu vou te dizer uma coisa que pode ser estranho para você, mas uma das cenas mais lindas que eu tenho gravada na minha mente é a cena da minha mãe no caixão. Pode soar estranho isso para você, porque o rosto dela estava calmo, sereno. E quando eu olhei para o rosto dela, me veio à mente, nos encontraremos no céu. Filho, se acontecer alguma coisa comigo, enquanto você estiver fora, nos encontraremos no céu. Eu olhei para minha mãe no caixão e eu sorri. Eu não chorei, eu sorri. Muito bem. Minha mãe faleceu no dia em que meus irmãos mais novos completaram 18 anos. Quando eles fizeram o aniversário de 18 anos, minha mãe estava sendo sepultada. Nós fomos, sepultamos a minha mãe, voltamos, e aí quando voltamos para casa, todos os irmãos, as reações foram as mesmas dos discípulos. Aquela cena, aquela situação pós-velório, alguns choravam, outros relembravam comidas que minha mãe fazia, relembravam situações com a minha mãe, mas eu quis entrar no quarto dela. E eu entrei no quarto da minha mãe. E eu comecei agora a cheirar o cobertor da minha mãe. Ela tinha um perfume meio, cheirava rosa. E eu comecei a ver as coisas da minha mãe ali. E aquele clima pós-sepultamento é terrível. Os discípulos voltaram. E eu quero dar um pause aqui. E eu quero continuar a história. Os discípulos aqui, eles estavam vivendo esse clima pós-sepultamento. Querido, não saia daí, a gente vai avançar um pouquinho só mais, um pouquinho só. Mas eu gostaria de pedir para você continuar. Os discípulos viviam esse clima. Eles estavam sentindo a mesma coisa. No versículo 11 agora, nós saímos da cena dos discípulos, da casa, e agora nós vamos para a cena de Maria. Maria, porém, versículo 11 do capítulo 20, diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. E o texto diz que ela ficou chorando. E diz assim, enquanto chorava, aqui nós temos a ênfase de que Maria chorava e chorava muito. Maria estava triste. O texto diz agora que ela curvou-se, no versículo 11, para olhar para dentro do sepulcro. E no versículo 12 diz assim, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. O texto diz, queridos, que nós lemos, que Maria permaneceu à entrada do sepulcro, enquanto João e Pedro voltaram. Ela não saiu de lá depois que Pedro e João retornaram para casa. Portanto, ela teria percebido qualquer movimentação diferente. Você percebe isso? Ela teria notado se alguém mais tivesse chegado. Mas ela estava tão transtornada
que de repente surgem 2 anjos dentro do sepulcro, vestidos de branco, e simplesmente Maria não tem reação, não reconhece que são seres celestiais. Ela estava tão envolvida pela sua dor e seus sentimentos, que ela estava diante de 2 anjos que apareceram do nada, vestidos de branco, e ela não os reconhece. E o versículo 13 diz assim: eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Queridos, essa pergunta tem a ver com os motivos das lágrimas de Maria. A resposta a essa pergunta tem a ver com os motivos das lágrimas de Maria. Ela responde quais os motivos de suas lágrimas. Maria agora vai responder o porquê que ela sentia tanta dor. Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Levaram embora o meu Senhor, e é por isso que eu choro, é por isso que dói tanto, eu não sei onde o puseram. Presta atenção. Maria chorava por uma situação que ela criou em sua mente. Maria chorava por motivos, e os motivos da lágrima dela, os motivos da dor de Maria não eram reais. Ela chorava por isso, por uma situação que ela havia criado. Querido amigo do Campo de Fora que está acompanhando agora, essa pergunta ecoa através dos tempos. Por que choras? Quais são os motivos das suas lágrimas? O que tem feito o seu coração sangrar e chorar? Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso. Eu não sei os motivos das suas lágrimas. Não existem muitos casos, e existem, na realidade, muitos casos que nós choramos e sofremos por situações. Queridos, presta atenção. Por situações que criamos em nossa mente. Situações que talvez possam até ter um fundo de realidade, mas talvez não na proporção que criamos. Você entende isso? Maria chorava por uma situação que ela havia criado. A dor dela era por uma situação que ela havia deduzido que era verdade. Versículo 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, e não o reconheceu. Sabe, eu costumo dizer que as lágrimas foram permitidas por Deus após o pecado, para que em momentos de dor extrema no nosso coração, a gente não explodisse, a gente não tivesse um infarto, um derrame logo de momento. Eu entendo aí que as lágrimas, elas servem como um mecanismo para extravasar nossos sentimentos. Você já chorou gritando? Eu já chorei gritando. Aquela dor que você tem que chorar e gritar ao mesmo tempo. Eu me recordo que quando o meu filho nasceu, ele ficou 16 dias internado, nasceu prematuro, a minha esposa teve hemorragia, ela ficou internada num quarto, o Gabriel no outro, e eu ia na UTI ver o Gabriel, e eu passava a mãozinha sobre ele assim, e eu saía do quarto sem lavar as mãos, e eu ia até o quarto da minha esposa e colocava a mão no nariz dela para ela sentir o cheiro do Gabriel, para eu criar essa conexão entre os dois. E eu fazia isso durante dias, todas as vezes eu fazia isso, eu falava, sente o cheirinho dele, cheira ele, para criar isso. Mas quando eles saíram do hospital, os dois, que minha esposa primeiro, e daí a dor maior ainda, porque eu ia para casa com a Vanessa e o Gabriel no hospital, mas quando a gente pegou o Gabriel, que tudo passou, eu sentei no quarto e eu abracei a minha esposa e eu gritava, eu chorava gritando. A minha esposa falou assim, Wagner, calma, já passou, nós estamos em casa. Eu falei, eu sei, mas eu só preciso chorar. Eu só preciso colocar para fora. Você já fez isso? Maria, naquele momento, ela chorava intensamente. Maria chorava muito, ao ponto de ela estar diante de Jesus e não o reconhecer. Eu creio que ela já havia chorado a noite inteira. E se você já chorou uma noite inteira, quando você sai na luz do sol, como que é? Não parece que tem areia nos olhos? Você mal consegue abrir os olhos. E nesse momento, no versículo 15, diz que ela estava diante de Jesus, no versículo 14, e não o reconhece. Ela estava diante de Jesus e as lágrimas lhe impediam de reconhecer quem ele era. A claridade impedia de ela reconhecer.
E no versículo 15, Jesus pergunta, mulher, por que choras? Jesus pergunta novamente quais são os motivos da sua lágrima. Por que você tem chorado? E eu pergunto para você agora que está nos acompanhando, quais são os motivos da sua lágrima, das suas lágrimas? O que tem feito você chorar? O que tem feito você sofrer? E Jesus entra agora com uma segunda pergunta. O que você está procurando? A quem procuras? Meus queridos, a segunda pergunta, a quem procuras? Essa pergunta também pode ser a solução para a nossa dor, para as nossas lágrimas. A quem procuras? Ou o que você tem procurado em sua vida para solucionar a sua dor? Relacionamentos? Diversões? Será que você acha que o motivo da sua busca é o dinheiro? Talvez você tenha procurado solucionar o seu vazio, a sua dor, em religiões que lhe prometem prosperidade, mas não um encontro com Jesus. O que você procura? O que você tem procurado na sua vida? Talvez a resposta a essa busca seja a resposta para solucionar o motivo das suas dores, para que você reveja o porquê você tem chorado. A quem Maria procurava? O que Maria procurava? Talvez você nunca percebeu isso. Mas Maria, pensando ser ele o jardineiro, continuando no versículo 15, disse, se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Queridos, Maria procurava um cadáver. Maria procurava Jesus, mas Jesus morto. O Cristo que ela teria poder sobre ele, você já pensou sobre isso? O que Maria procurava? O que Maria queria encontrar? Ela estava diante do Jesus ressuscitado, mas ela procurava o Jesus morto. Ela estava diante do Jesus que podia curar suas lágrimas, era a solução para os seus problemas, mas ela procurava o Jesus morto. Ela chorava pelo Jesus morto. E ela pergunta, e ela fala para o Jesus vivo, diga-me onde você o colocou, pensando ser ele o jardineiro, e eu pegarei o corpo dele, arrastarei sozinha, colocarei em cima do sepulcro, embalsamarei, enrolarei com faixas, e eu mesma vou empurrar a pedra. E aí tudo está resolvido. Maria procurava um Jesus morto, sendo que estava diante do Jesus vivo. Queridos, isso me diz muita coisa. Será que você tem procurado um Jesus morto? Eu não sei se você é batizado, se você não é batizado, se você frequenta uma igreja, se você não frequenta, mas talvez tenhamos chorado tanto na nossa vida, talvez tenhamos procurado um Jesus morto há tanto tempo. E o Jesus morto é aquele Jesus que ele não tem poder sobre minha vida, mas eu tenho poder sobre ele. Assim como Maria teria poder se encontrasse o corpo de Jesus, porque não teria efeito nenhum, ele não se mexeria, não teria ação, ela o carregaria. E esse Jesus morto é aquele Jesus que eu decido onde vou colocá-lo em minha vida. Olha só, Jesus, o seu corpo está me atrapalhando agora, eu vou te afastar um pouquinho, porque eu quero fazer isso e o Senhor está atrapalhando. Olha só, Jesus, agora aqui o Senhor está atrapalhando, agora eu vou arrastar o Senhor para cá e fica aqui e não incomoda muito não. É aquele Jesus que começa a cheirar mal na sua vida. É aquele Jesus que te incomoda. Será que eu e você temos chorado tanto e sofrido tanto porque temos procurado, igual Maria, um Jesus morto, estando diante do Jesus ressuscitado? Quem você tem procurado? O que você tem procurado? E aqui o texto diz assim, versículo 16, Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. Quer dizer, eu quero terminar a história da minha mãe. Enquanto eu estava no quarto, mexendo nas coisas dela, eu vi algo diferente. Lembra que eu falei para vocês que eu estava escrevendo num caderno, que eu deixei uma carta sem terminar? Quando eu olhei para as coisas da minha mãe, eu vi o meu caderno nas coisas dela. E aí, quando eu peguei esse caderno, eu comecei a mexer nele, e ele estava aberto exatamente
na carta que eu estava escrevendo. E quando eu olhei para essa carta, eu percebi que minha mãe havia continuado a carta. A minha mãe, ela pegou a carta e ela começou a escrever na carta que eu não terminei. E quando eu vi essa carta, e eu costumo chamar essa carta de minha carta de amor. E eu queria ler para vocês a continuação da minha mãe, na minha carta. Diz assim, 12/11/1995. São 17h35. Filho, eu entrei em seu quarto e vi que sua agenda e outras coisas suas estavam na peça preta. Resolvi guardá-las quando me deparei com esta carta. Perdoe-me por eu ter lido. Você acha, filhão, que eu não tive o mesmo desejo de retê-lo aqui? Você acha, filho, que eu também não pensava como você ia viver em terra estranha, no meio de gente estranha? Mas, meu querido, e Deus? E as nossas orações em seu favor? Você, querido, diz ter a sensação de nunca mais ver aqueles que você ama. Mas eu também te disse isso enquanto te levava até o ônibus. Lembra-se que se nunca mais nos víssemos, nos encontraríamos no lar celeste? O que é, meu amado filho? A separação neste mundo, em comparação ao reencontro no céu? Na hora da escola sabatina, senti o drama que se passava dentro de você. Você estava pálido. Por isso resolvi te transmitir a força que você precisava. Não chorarei, porque me regozijarei na tua breve volta. Deus escolheu, não podemos mudar. Ele tudo proverá. Sua mãe. Queridos, há 26 anos eu leio essa carta. E há 26 anos essa carta me faz lembrar que enquanto minha mãe esteve comigo, ela marcou um encontro. Ela marcou um encontro comigo no céu. E quando a minha mãe morreu, esse encontro foi selado. E durante esses 26 anos, quantas vezes eu tive vontade de desistir? Quantas vezes? Mas eu me lembro que há um encontro. Eu posso fazer de tudo, faltar nesse encontro, mas eu não posso desmarcar com a minha mãe. Quando Jesus voltar, eu tenho certeza que ela vai me procurar. Eu posso querer até não estar nesse encontro, mas não desmarcar. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Enquanto Jesus esteve na terra, ele marcou esse encontro com você e comigo. Eu costumo dizer que essa é a minha carta de amor, mas essa é a sua carta de amor, de Jesus para com você. E enquanto Jesus esteve aqui, ele marcou um encontro com você. E lá em João capítulo 14, o versículo 1 até o 3, ele escreveu exatamente isso. E se você está com a sua Bíblia, imagine Jesus lendo para você isso. Jesus falando para você. Maria, Silvia, João, Ronaldo, Eliana, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus marcou um encontro enquanto esteve aqui, e quando ele morreu na cruz do Calvário, esse encontro foi selado. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você não pode desmarcar esse encontro. Jesus vai estar te aguardando. O que falta para você tomar uma decisão? Por que você chora? O que você tem procurado na sua vida? O que falta para você se entregar para Jesus? E dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero faltar nesse encontro. Eu gostaria de te convidar a tomar uma decisão agora.
Porque esse momento em que nós estamos passando, envolvido talvez por emoção, por lágrimas, esse momento vai passar. E é exatamente isso que essa música que nós vamos ouvir agora vai falar. Que esse momento vai passar. Mas a sua decisão tem que ser para a eternidade. Enquanto você ouvir essa música, que é um apelo ao seu coração, eu gostaria de te convidar a tomar uma decisão, a entregar a sua vida a Jesus. Que Jesus fale com você agora. Ouça essa música e entregue o seu coração a Jesus. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos
Queridos, esse momento, ele vai passar. A gente vai sair agora das emoções. Esse momento, ele vai ficar, talvez, numa boa lembrança. Mas o que eu queria te pedir agora é que você tomasse uma decisão na sua vida. A pergunta para você agora é: por que você tem chorado? Talvez você chorou a perca da morte, a perca da vida de alguém muito querido com essa pandemia, ou por outro motivo. Talvez pela situação econômica da sua família, da sua casa. Talvez tenha motivos realmente para você chorar, e motivos talvez para você desistir e falar: Senhor, eu não aguento mais. Jesus, eu não aguento mais a situação que eu tenho vivido. Sabe, Apocalipse capítulo 21 tem a maior promessa de todas. E Apocalipse capítulo 21 diz assim, versículo 1, João dizendo: vi novo céu e nova terra, pois a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora no versículo 4, presta atenção. E diz assim: e Jesus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E Jesus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, já não existirá mais pranto, já não haverá luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu gosto de pensar que eu ainda vou chorar no céu, mas vai ser a minha última lágrima. Eu tento imaginar Jesus colocando a mão dele sobre o meu rosto e enxugando, dizendo assim: Wagner, acabou, acabou. Queridos, esse dia está muito perto de chegar. Jesus vai tocar no seu rosto e falar: acabou. Tudo isso é passado. Que Jesus abençoe a sua vida. Entregue a sua vida agora a Jesus, porque muito em breve Ele vai enxugar a sua última lágrima. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso Pai que estás nos céus. Obrigado, Jesus, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, enquanto estamos aqui na terra, sabemos que ainda vamos chorar, Senhor. Sabemos que ainda teremos momentos de dor, de tristeza. Nos ajuda a entender os motivos dessas lágrimas, Pai. Se são situações que criamos em nossas mentes, se são situações reais. Mas enquanto choramos, Pai, que o Senhor seja o nosso conforto, que o Senhor seja o nosso alento, para que possamos chegar naquele dia aonde o Senhor enxugará dos nossos olhos a última lágrima. Pai, que entregas possam acontecer agora, que possamos entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso coração a Ti. Fala conosco, Pai. Restaura nosso lar, nossa família, nossa vida espiritual. Nós te pedimos, em seu doce nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nós agradecemos, Wagner, a sua disposição. A igreja só cresceu. Seu testemunho é incrível. Achei, assim, fantástico. Acho que a Eliana teve algum probleminha na conexão dela. E que Deus nos abençoe, que fique ainda a certeza que a gente ainda tem um compromisso, né, hoje, no dia de hoje, e até que Jesus volte. Todo mundo aqui tem um sentimento de que vai encontrar com alguém ainda, né? E a gente ainda tem que fazer a nossa parte. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um dos nossos queridos aqui,
e que nós tenhamos força para passar por esses momentos difíceis e estar prontos quando Jesus voltar em glória e majestade. E a gente está te devendo aquele presentinho. Eu sei que você não fez pelo presente, mas eu me comprometo, porque a igreja sempre presenteia aqueles que nos trazem aí tão belas mensagens. A gente está distante, mas fica aqui por enquanto, né? Nosso agradecimento, nosso coração, mas depois eu me comprometo em materializar aqui a gratidão que nós estamos sentindo nesse momento pelas mensagens que recebemos. Os presentes vão ser os testemunhos hoje à tarde. As Amém. entregas hoje à tarde. Hoje vai ser o presente. Amém. Que Deus seja louvado. Gente, nós ficamos por aqui. Se você quiser ir saindo, eu vou colocar novamente a mensagem agora da música do fim, e você vai dando um tchauzinho aí e se despedindo de quem puder abrir a câmera e quiser dar um tchauzinho aí para os queridos. E